Olá, boa noite. Começa aqui o nosso encontro semanal de todas as quintas-feiras. O time do Cartão Verde está em campo para falar sobre tudo o que de mais importante aconteceu no mundo da bola. Aqui comigo, aquecido e cada vez mais entrosado, o trio ofensivo titular do programa. À minha direita, o ponta de lança Sócrates brasileiro, o meia armador Chico Sá e o zagueirão Vitor Ernesto Birner. Eu não troquei as posições. Volante. Dos piores. Volante. É o 5, é o 5 clássico. O 8. Volante dessa que sai pro jogo. 5 a moda de Chicão. Não, se ele falar que é um volante de contenção, eu acredito. É um volante de contenção. Se fosse o Chicão, serviria pra ser a unha do volante de contenção. Estaria bom pra mim. Bom, eu vou... Volante de contenção não, é uma barragem. A parede do açude, a parede do Oroz. Ó, vou dizer o seguinte pra vocês. A gente fez uma tabelinha hoje com o pessoal do Metrópolis e tem uma surpresa um tanto musical pra você, Vitor Birner, que a gente sabe que tem um passado metaleiro. E que vai metaleiro é um termo global. Eu ouvia heavy metal. É um termo global que apareceu no Rock in Rio 1, que quem ouvia heavy metal detestava na época. Tá certo. Depois passa. Surpresa que é, de certa forma, pro Magrão também. Você também está envolvido nessa, Magrão. Segura a onda aí que no segundo bloco... Ambos estamos envolvidos? Ambos estão envolvidos. Por que Chico Sá está fora? Não, meu passado é mais limpo do que o de você. Eu vou botar o vídeo, vou botar o Cine Vagal cantando Tail, você vai ver se é limpo o passado. já vocês vão entender Minha por quê. biografia levemente, mas... O Magrão é o seguinte, hoje eu decidi mudar a tática. Antes de falar da enquete, eu vou te perguntar uma opinião sobre determinado vai assunto. ter enquete hoje? Vai ter, isso é uma tradição, é que nem o corneteiro, Magrão, a gente não foge. Esse estádio do Corinthians, Magrão, é o projeto ideal para a Copa de 2014? Não é? Foi uma tremenda claro que não é. Carta marcada? Claro que não é. Aparentemente, pelo que eu sei, e acho que pelo que todo mundo sabe, que é quase nada, não teve nenhum estudo de viabilidade econômica, de nenhuma enquete, né? Aquela que você adora. Uma enquete mais apurada. Para saber se o público consumidor, né, de alguma forma, trocaria o Pacaembu por um estádio em Itaquera e tal, né? O cheiro está parecendo o estádio de Turim, da Copa de 90. Conta a história para nós. Em Turim, eles construíram um novo estádio, já voltado, um estádio público, voltado para a utilização posterior pela Juventus. A Juventus é o maior time de futebol da Itália, tem mais tradição, é o maior público, tem a maior torcida. E agora a Juventus está devolvendo o estádio. Por que não é viável? Porque o público não frequenta como deveria. Quer dizer, não caiu no gosto. Não, é longe, é frio, é distante, não é compatível com a expectativa do público. E a Juventus vai construir uma nova arena, ou está construindo já, não sei, para atender o interesse do seu público. E no Corinthians é a mesma coisa, quer dizer, com o preço dos ingressos como estão hoje, você acha que quem pode comprar ingresso? É quem mora pro lado de cá. E esse cara não vai a Itaquera, eu acho. Eu tenho certas dúvidas sobre isso. Agora, essa questão da viabilidade econômica que você acha natural, cara, sair 1h da manhã de Itaquera e voltar para a cidade, demorar mais 1 hora para voltar. Mas, por exemplo, Magrão, como se fez ontem no Anhangabaú, que tinha a festa e se deixou a estação do metrô do Anhangabaú funcionando até 1h da manhã. Por exemplo, essa é uma possibilidade. Tudo bem que vão falar que outras obras de transporte seriam feitas no caso do Morumbi. Mas no caso de Itaquera, há uma estação de metrô que no dia de jogo pode ficar aberta até mais tarde. Deve. Não deve, deveria ficar aberto todo dia até mais tarde. E do ponto finais de semana, quintas-feiras. O público que hoje vai ao estádio não usa metrô. Muitas vezes porque não tem, né, Magrão? É porque está muito caro. Porque está caro o ingresso. O cara vai de carro. Embora eu acho que a Zona Leste... Se for popular o preço... país no Brasil. Assim, a Zona Leste é uma cidade à parte. É uma cidade à parte. É uma nação à parte. Assim, o poder aquisitivo tem uma... mais ali no mundo da moca, tem uma nova classe média... Anália Franco. Gigante em relação ao que era há 10 anos atrás, então, na Zona Leste de São Paulo, que pode segurar. O problema são esses acordos com esses estádios que estão sendo construídos, vale para o Palmeiras, vale para cada um, é tudo assim, para ou a empreiteira ou o grupo lá, a incorporadora, tem direito a 100 anos, 90 anos, 30 anos, 40 anos. Por clube, você diz, é um estádio do Corinthians? Mais ou menos. É um estádio da Odebrecht. É o estádio da empreiteira. O bônus, é na região sentimental corintiana, que é a Zona Leste. Exatamente. É Itaquera. É voltado para o Corinthians. É para atender uma velha reivindicação merecida do Corinthians. Só que o estádio é da Odebrecht.
pelo acordo, pelo contrato. Daqui a 30 anos não vai estar lá André Sanches, não vai estar lá o Rosenberg, não vai estar lá ninguém para dar satisfação sobre isso. Então, esse estádio é mais ou menos do Corinthians. O ônus é do Corinthians, o bônus... Não, e outras coisas não fazem sentido. Por exemplo, você citou o Rosenberg, que é o homem de marketing do Corinthians. Quando ele diz que com o naming right, lá dando o nome para o estádio, fazendo um acordo publicitário, consegue pagar ao redor do mundo, se sabe que no máximo esse tipo de acordo consegue bancar 60% de uma obra. Quer dizer, ele fala que é no mínimo 240 milhões dos 335 milhões previstos para a obra. Mas não é um discurso. Se quem acompanhou a coletiva dele ontem viu outras coisas, por exemplo, na hora de ser perguntado sobre as licenças ambientais, ele falou que as licenças ambientais serão tranquilas. Quer dizer, como é que pode ser tranquilo se tem um duto da Petrobras passando no meio do terreno? E para desviar o duto e conseguir fazer a obra, você precisaria desapropriar uma área enorme, né? E no caso, quem faz essa desapropriação é o poder público, né? Quem vai pagar a desapropriação é o dinheiro do contribuinte, né? Eu acho que a gente tem aí algumas outras questões, por exemplo, Vladir. Você falava do projeto. O André Sanches deu uma entrevista segunda-feira na Folha de São Paulo, dizendo que ninguém tinha visto o projeto antes da aprovação. A CBF não tinha visto, né? A FIFA não tinha visto. E o projeto já estava aprovado. No dia seguinte, o Rodrigo Paiva... na instituição Corinthians. No dia seguinte, o Rodrigo Paiva tentou consertar a coisa, né? Porque o papel dele é consertar as besteiras que os outros dizem. Porque se a ideia era fazer um jogo político, que se fizesse não às claras. E acabou passando. Porque a partir do momento que não se viu o projeto foi aprovado, está claro que é uma decisão política, não é uma decisão técnica. Agora, o direito do Corinthians ter um estádio, a intenção das eleições é legítima. Dá uma... Quais são os caminhos aí que você não está querendo dizer? Não são os caminhos que eu não quero dizer, Magrão. O presidente do Corinthians disse que a CBF, né, que as pessoas que tinham que ver o estádio, o governo não tinha visto o projeto. O governo? Não tinham visto, e já estava aprovado. E quem aprova? Essas pessoas têm que aprovar o projeto. Não, quem aprova? É o Estado, o município. Ponto de vista... Falando em relação à FIFA, a Copa do Mundo, você está falando? O estádio do Corinthians, o projeto do estádio. Não, mas aí está claro, Vitor. O estádio, se é para abertura da Copa, o estádio, o que está sendo cogitado, não serve. Vai ter que ter dinheiro público. O dinheiro público vai bancar a obra inteira. Isso está na cara. Então, não é o que estão dizendo. Mas eu parto do princípio da honestidade das pessoas e da verdade dos fatos. Sim. Né? E aí soma a história do Brasil e passo a fazer alguns questionamentos. Aí você pega historicamente, quando uma empreiteira bancou algo no Brasil para favorecer alguém se não fosse dinheiro do Estado. E tem uma outra Estado. distorção, Chico. O estádio do Corinthians... Mesmo com a nova história, a nova ordem econômica de parceria, etc., empreiteira, quando entra numa parada, é confiando que na hora H vai precisar de mais lugares para a Copa do Mundo e que eles vão ser beneficiados com as velhas e boas benesses do Estado. Eu acho que tem outros detalhes óbvios que a gente precisa questionar. Inclusive, vou escrever sobre isso no lance. A obra do Corinthians, 335 milhões, 48 mil pessoas. Na Bahia, um estádio para 50 mil pessoas, 531 milhões de reais. A mão de obra lá não é mais cara, o material não é mais caro. Então, aqui a gente tem uma situação clara. O estádio na Bahia é muito caro. Não, mas tem a demolição do outro, né? E aí, não está incluso, né? Fizeram esse questionamento. Não, sobre isso... Mas os fundamentos estão prontos, né? Que é uma outra coisa que custa muito. E no perde e ganha diz que não tem perda. Não, então, ontem, na coletiva que tinha o Rosenberg, representando o marketing do Corinthians, o presidente do Corinthians, o André Sanches, e o representante da Odebrecht, quando perguntado sobre essa diferença o representante da Odebrecht respondeu da seguinte forma: entre privados, o preço é diferente. Foi o que ele disse. Por aí você já viu. É uma cara de pau no sentido de que o que eu tenho que entender o Estado disso? A gente cobra mais caro e... Se você for falar, eles vão te dar 1000 argumentos que vão tentar te convencer de que uma negociação com o governo acaba sendo diferente. Tem uma clássica desculpa quando nesse contrato com o governo é que tem o pagamento demorado, que não sei o que. Tem uma desculpa que não vale. Na verdade, o dinheiro garantido no Brasil para as grandes construtoras é o dinheiro público. É o dinheiro do Estado. Não convence. E tem a aprovação do empréstimo sem limites também para os estádios, né? Que aí só para a gente concluir... uma outra vergonha, né? Vamos saber de onde vai sair. Ou vão deixar de pegar empréstimo para o quê? Para quê? Para gastar dinheiro no estádio, né? Eu acho que o Estado... A única coisa bacana nisso é que a Zona Leste merece uma coisa... Não, sem dúvida. Sem dúvida. Sim. Ainda mais uma região populosa como Itaquera. Ainda mais uma região populosa como Itaquera. A questão não é essa. Agora, o Estado existe para cuidar do cidadão. Uma outra pergunta. O prefeito Gilberto Kassab, que é um entusiasta dessa nova obra,
Ele já se preocupou ele tem um projeto para o Pacaembu para minimizar custos de manutenção do estádio. Não, e você vê, só pra gente completar... O papel do prefeito é esse, o papel do prefeito não é nem na festa. Só pra gente completar, e tem muita gente aqui pelo Twitter já falando sobre essa questão, o Pat Ogman falando que o projeto tem que ser ideal para o Corinthians, não para a Copa do Mundo, que é uma visão. Perfeito. E o Fernando VTR que Perfeito. diz, não, será para apresentar aquilo, melhor ter ficado com o Morumbi, isso é reforma. Ele fala, ops, tem Arena Palestra também ou não? Bom, Fernando, o comitê organizador local já falou que não trabalha de modo nenhum com a hipótese de 2 estádios, quer dizer, vão escolher um e será um estádio que a cidade de São Paulo vai ter na Copa de 2014. Palmeiras não pode, por exemplo, apresentar um projeto. Por que não? Então, só para completar, o estádio foi projetado para 48 mil pessoas e estaria orçado nos 350 milhões que estão aqui, eu vi até 330. 335 eu tinha visto. Vai para 65 mil, ou seja, tem um acréscimo aí de 17 mil lugares, que é teoricamente menos de 50%, mas esses 17 mil lugares custarão 160 milhões a mais. Então o nego senta no colo, né? Mais 17 mil no colo. Eu só acho uma coisa, se fosse bom negócio para uma empreiteira investir em estádios de futebol, teria feito isso em vários lugares do Brasil há muito tempo. Exatamente. Isso parece muito claro. Só para a gente ver. Aquela questão pública, a Copa do Mundo isso vai ser uma loucura tão grande, uma histeria tão imensa, e o Estado vai ser cobrado a chegar e fazer bonito pelo Brasil, que esses caras têm essa garantia. A garantia, na verdade, deles não é da Porto Seguro, não é da empresa nenhuma. A garantia sou eu, o Estado. Vladir, qual que é o nome do nosso telespectador que falou um negócio sobre o estádio do Corinthians, o projeto? O projeto é o PET. Eu concordo totalmente com ele e parabenizo pelo realismo. Porque o Corinthians precisa ter um estádio. Ele não precisa de um estádio para a Copa do Mundo. Não, o São Paulo precisa reformar o Morumbi para ele ser um lugar bom e fácil de chegar para o São Paulo. Não precisa do Morumbi na Copa do Mundo. Isso não muda nada no nosso dia a dia. Tá? A Copa do Mundo um mês. Nosso dia a dia, hoje até 2014, depois de 2014, até quando Deus nos permitir ficar aqui. Então, não muda nada no nosso dia a dia ter ou não jogo da Copa do Mundo no estádio. O Corinthians precisa de um estádio, não do estádio na Copa, e o São Paulo precisa do Morumbi novo, não do Morumbi na Copa. Tá certo. Bom, o tema... Posso falar, não? Lógico. Não, tem outra característica, não, que é fundamental que entra na discussão. O estádio para a abertura da Copa, ele é chique. Sim, nós tivemos no Mineirão, agora, no final de semana, o anel do meio, que seria o anel inferior hoje, vai ser só de camarotes. Só que a exigência da FIFA. Aliás, um beijo aos mineiros que nos receberam maravilhosamente bem. Qual toque nós ficamos lá? BH Palace. Eu não sei nem se... Mas como é que vai fazer um estádio na Zona Leste? Não, eu quero levantar é isso. Quero nem pensar o que aconteceu. Como é que a gente vai fazer um estádio na Zona Leste? Se nós estamos falando de estádio popular. Estamos falando de Corinthians Paulista. Com tanto camarote? Pra quê? Magrão, tem uma outra coisa. O camarote... São 2 níveis de camarote no Mineirão inteiro. Magrão, no projeto do Morumbi, uma das brigas é que o São Paulo tem camarote no andar inferior, no anel inferior, e a FIFA quer o camarote no anel intermediário, que é o melhor lugar. Por que o camarote tem que ficar no meio do campo, no lugar intermediário, se você vende camarote embaixo? Sabe por quê? Porque o Blatter tem que sentar no melhor lugar do estádio. Porque o presidente da FIFA quer ficar no melhor lugar do estádio na Copa do Mundo. Claro. É a mordomia, a burguesia do poder. Por que não deixa aquele lugar para vender ingresso para quem quiser assistir o jogo? Aquele lugar para o presidente da FIFA. Então, quando você quando você constrói um estádio sem algumas exigências, você barateia a obra. Claro. E ela pode ser até melhor para o dia a dia do que o estádio no padrão FIFA. Se tivesse uma cadeira de rei, ele queria sentar lá, né? Bom, o tema da nossa enquete de hoje, então, é esse, o novo estádio do Corinthians, que vem dando muito o que falar, como vocês viram, a gente continua falando aqui, e a gente quer saber se você acha que, ou melhor, na sua opinião, se esse projeto apresentado pelo Corinthians é o ideal para representar São Paulo na Copa do Mundo de 2014. Aproveito o telefone da enquete, os endereços vão aparecer aí no vídeo e mostro para vocês também os nossos brindes do sorteio de hoje. Uma camisa do Cruzeiro, que vocês verão aí, e um exemplar do livro do Luiz Fernando Veríssimo, O Cachorro que Jogava na Ponta Esquerda, editado pela Rocco. Livro muito bacana que fala sobre futebol de rua e outras coisas. Meu voto na pesquisa, eu vou dar uma de Sócrates, de Magrão. E tem 3. Calma, eu não vi o projeto. Calma, Quem sabe qual é o projeto? Exatamente.
Não sei se foi até bom ou não. Era tudo que eu precisava. Era tudo que eu precisava. Era tudo que eu Pra saber se o Beto foi bom ou não, eu precisava ser da CBF pra poder aprovar ele sem ter visto. Eu tenho esse poder mediúrico. Você quer a maquete, quer toda a questão técnica. Qualquer coisinha boba, pra gente ter uma ideia do que acontece. Tá bom, Não existe o projeto. Bom, e um dos jogos mais aguardados dessa penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o líder Fluminense voltou a empatar, mas o tricolor carioca vencia até quase 48 do segundo tempo. Foi quando o valente time do Palmeiras, com o jogador que veio do banco, conseguiu vazar a meta do goleiro Fernando Henrique. Por favor. Cauteloso, mas não intimidado. Desde o início, o Palmeiras mostrou que estava disposto a complicar a vida do Flu e esteve muito perto de marcar. A grande virtude do time carioca foi aproveitar a primeira chance de gol que surgiu. Na insistência, Emerson fez 1-0. O palmeirense Kleber chegou a mandar a bola para a rede, em posição de impedimento. Foi uma partida trabalhosa para os goleiros. Os últimos 3 minutos do duelo deixaram em evidência que o jogo não estava decidido. Palmeiras para cá, Fluminense para lá. Até que nos acréscimos, Edinho ajeitou de cabeça e Everton empatou, coroando a valentia do time palmeirense. Bom, foi o Palmeiras valente, o Curi que está nessa câmera aqui que vocês estão vendo, reclamou porque essa coisa da questão do gol impedido do Kleber, a bola teria batido no zagueiro do Fluminense. Se bateu não muda nada. Se o jogador do Fluminense tocou a bola, impedido. Eu acho que estava impedido. Ele vai balançar a câmera. Atrasar a bola, não, se atrasar a bola é outra coisa. Mas ele atrasou a bola. Então, eu acho que não. Acho que foi o jogador do eu também não tive Palmeiras que bateu na bola. Não. Foi do Fluminense mesmo. Polêmica. Magrão, você falou pra mim que acompanha uma partida. É o segundo empate do Fluminense. O Fluminense está perdendo gás ou o Palmeiras está ficando valente mesmo, que nem eu disse? Não, o time do Fluminense não é nada excepcional também, não. Poxa. Não, venderam como máquina, mas é uma uma mobiletezinha. O Fluminense assim, tem 2 bons jogadores que ainda não se conhecem direito. Deco e Conga. E tava com a alma boa. Agora vamos ver como é que sai desses 2 empates, que eles esperavam ganhar as 2 partidas. E não ganharam porque o time tá meio medroso, né? Nesses 2 jogos. Ficou meio medroso de ganhar. No finalzinho do jogo, de perder. No final de ganhar, na verdade. Talvez esse tenha sido um grande castigo, porque principalmente no final do jogo o Fluminense abriu mão um pouco de... Não, no jogo anterior contra quem foi o jogo? São Paulo também. Saiu na frente logo de cara, pô. O time que é muito menor que o outro, sai ganhando de casa, jogando em casa, com casa cheia, não pode sofrer. Mas aqui 2 coisas, né? No jogo passado, o Muricy colocou o Belletti no lugar do Emerson, que não podia jogar, perdeu o jogador de velocidade na frente, encostou o Conca. E o São Paulo conseguiu ganhar o meio campo no primeiro tempo, aí depois o Fluminense foi muito melhor. E uma coisa que eu não gosto é que depois da entrada do Deco, que está jogando muito bem, pro padrão, ele perdeu a chegada do Mariano na direita. Ele não avança mais, o Mariano estava jogando muito bem. O Mariano não estava ontem. Não, ontem não estava. Ontem foi despedido pelo Thiaguinho. Mas o Mariano estava jogando muito bem. E contra o São Paulo, por exemplo, ele não teve essa chegada. Né? Ele concentrou mais o jogo nos meias e, como você falou, os meias não se entendem. E outro time, em alguns momentos, ganha o meio de campo. E antes o Fluminense conseguia marcar em cima, pressionar. Era um time muito mais difícil de Eu acho que ontem passou também pela boa marcação do Palmeiras. O Palmeiras marcou bem. Tem um time armado para marcar. Tinha um coração, né? Foi o Palmeiras Scolari, com a cara do Filipão. Então, tem outra coisa também. O Filipão reclamou muito do rodízio de falta no Kleber e do Valdívia. Foi verdade. Realmente eles receberam muitas faltas. Mas, por sua vez, o Palmeiras também derrubou o Deco várias vezes e o Emerson. Menos até o Conca, eu achei. Reclamar faz parte, mas... O Valdívia parece aquele pula-pula, né? O cara encostou nele... Eu não posso falar que depois pegou no meu pé. Mas achei que ele jogou bem, não se escondeu pro jogo. Ele jogou quando ele quis jogar, porque até então ele só caía no chão, né? E fisicamente ele não está bem ainda. É como o Vitor, tem jogador que joga sem bola, tem jogador que joga deitado, né? Não é possível. Tem alguns que jogam deitados, ou finge que jogam. Aí não joga bola, né? Deitado não dá pra jogar. Tá reclamando de falta. Sem a bola dá, mas deitado não, tem que correr. Ô Chico, você com seu filho não falou nada do Palmeiras, Chico Sá? Eu falei do Fluminense, que não era aquela máquina toda. Não, mas o jogo contra o Atlético que eu vi inteiro também, o Palmeiras já é um Palmeiras mais guerreiro mesmo e tal. Nada técnico, é um time ainda um amotoado. Não, mas contra o Atlético vai tomar uns 5. Achou um gol. Mas tiveram. Mas resolvido também um pouco na vitalidade. Muita garra. Só. Não vale? Não vale? Vale, mas existem caminhos mais fáceis. Para quem sabe. Mais competentes, às vezes. Melhor.
Bom, no Barradão, Vitória e Internacional ficaram no 0-0. A gente vai aproveitar e dar um giro aí pelos outros 5 jogos que abriram essa rodada de meio de semana do Brasileirão. Começamos com o Cruzeiro batendo o Flamengo e terminamos com a virada do Atlético Mineiro para cima do Goiás. No Parque do Sabiá, em Uberlândia, Montilho cruzou. A bola passou por Thiago Ribeiro, mas acabou mesmo. Foi no pé de Robert. Cruzeiro 1, Flamengo 0, na estreia de Silas no comando do time rubro-negro. Em Presidente Prudente, o Botafogo, depois de levar um sufoco no primeiro tempo, decidiu a partida nesse contra-ataque que começou com Renato Cajá e terminou com o chute de Michael Suel. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense ouviu vaias, mas venceu, com 2 gols marcados no segundo tempo, um de Branquinho e outro, bonito, de Chico. Magno Alves fez o do Ceará. No Olímpico, em Porto Alegre, o Grêmio fez 1-0 no Guarani com Jonas, placar magro, mas que tirou o tricolor gaúcho da zona de rebaixamento. No Serra Dourada, o Atlético levou um gol aos 5 minutos de jogo, mas a estreia de Jorginho no comando do Goiás com vitória ficou pelo caminho. Ainda no primeiro tempo, Obina sofreu pênalti e empatou. Diego Souza, que tinha começado no banco, fez o da virada. E Obina, depois de sofrer mais um pênalti, definiu o placar. Bom, foi a primeira vitória do Atlético Mineiro fora de casa no campeonato. Incrível que o Luxemburgo, durante a semana, tenha barrado. O Diego Tardelli acabou se machucando depois, mas barrou o Ricardinho, barrou o Diego Souza. As cobras criadas foram barradas, né? E justamente que você entrar, o gol da virada do Atlético Mineiro foi um passe do Ricardinho, um gol de Diego Souza, a primeira jogada. É uma coisa esperta, de esperteza do professor Luxemburgo de escolher culpados, né? Você já se isenta da culpa, qualquer culpa, você culpa as estrelas, os astros, e você fica de boa com a massa inteira. Mas não fica porque a massa não é idiota, a massa não cai nesse truque. É tanto que ontem ele precisou recorrer aos mesmos que ele condenou ao banco para... E aliás, eu não assisti o jogo, mas o Diego entrou como atacante. Eu não vi o jogo também, não vi o jogo. Você assistiu o jogo, não? Porque do jeito que ele fez o gol, ele estava jogando de atacante. Onde ele deve jogar mesmo. E meio indo buscar a bola e chegando no ataque, né? Ele é armador, nunca foi. Ele então, é o Muricy sempre, acho que dava a melhor explicação. Ele é 8,5. Exatamente. Nem o segundo atacante nato, nem o mais. Mas ele é atacante, né? Ele tem jogado pelos atacantes muito, quase ele é para definir. Bom, queria que eu vi o Vitor Bina a respeito do Flamengo. O Flamengo que hoje anunciou que o David, mesmo não estando em perfeitas condições, vai para o jogo com o Santos no final de semana, porque faz 8 jogos que os atacantes não fazem um gol. Acho que é o pior ataque do Flamengo em 40 anos, né? 39 anos, quase 40. Mas eu acho que a dupla nova forma um baita ataque. E eu acho que o Flamengo tem um belo time para poder melhorar no campeonato, tem laterais com chegada boa com a bola, o Leonardo Moura e o Juan, tem o Renato no meio que pode ajudar na criação, o Petkovic, que se deixarem livre, acaba colocando 1 ou 2 bolas para alguém fazer o gol na frente, e o Diogo e o David têm velocidade, se mexem, os dois fazem gols. Eu acho que o Flamengo montou um belo time. Se arrumar, vai jogar. Vai é bom jogador. Quem? Diogo, eu também acho muito bom jogador. Muito bom jogador. Também acho. Rapaz, teve uma história de que o David falou que vinha meio para ser meia, não era? Não vinha para ser um cara de frente? Né? Ele joga um pouco mais recuado. O problema é que o David jogar na meia, você vai ter que colocar na frente o Christian Borja, o Val Baiano, o Leandro Amaral, e é melhor você colocar o Renato na meia, o Petkovic, e deixar o David na frente. Não tem Você estava vendo o jogo do São Paulo, estava quanto, Vitor Bina? Estava 1-0 pro São Paulo, o gol do Xandão de cabeça. 1-0 pro São Paulo? Aí o Fernandinho tinha se machucado e entrar o Dagoberto, quando o Dagoberto entra, a chance do São Paulo ter problemas aumenta. Vai dar uma boa notícia para ele. Uma notícia porque o placar não está mais desse jeito. Vamos dar uma olhadinha. 1-1. Tá 1-1. Adivinhou o Chico Sá. E o Atlético está jogando, cara. Os gols, a gente vai ver os gols do primeiro tempo, né? Até aí você viu, né? Eu vi. Até eu vi. Olha a cara do desconsolo. Se botasse centroavante, né? Tava jogando com o Fernandinho e o Marlos na frente. O Fernandão e o Ricardo Oliveira estão machucados, o Lucas Gaúcho não está recuperado. O Jorge Wagner entrou no lugar do Richarlison. O Marcelinho estava na meia e o Casemiro e o Rodrigo Souto completavam o meio campo. A gente viu aí que o primeiro tempo terminou 1-0. A gente viu o gol do primeiro tempo, o jogo está no segundo tempo e está 1-1. Juninho fez o gol do Atlético Goianiense. Você também deu uma olhadinha nesse jogo, né, Magrão? Eu vi o comecinho. Eu estava vendo, a gente fez uma opção para ver o Santos, time que joga melhor. O Vitor ficou nervosinho. nervosinho. Mudamos para o Santos Futebol Clube, porque só tinha uma TV e tal, tava naquela igual briga de casal. Mas você sabe que... Saiu contrariada. sabe que a Santa Dona Luísa que está no céu me ensinou o seguinte: quando você chega na sala, alguém está vendo um programa de televisão, ou você assiste junto ou você se retira. Não. Você não troca o canal. Vamos puxar o verbete, democracia corintiana. Democracia do grego
decide a maioria prevalece. Isso está parecendo mais uma decisão política do que propriamente uma decisão democrática. Enquanto eles decidem... Política mais democrática. Não, política se entendeu, a política brasileira. Enquanto eles... Vamos explicar, a gente estava vendo o jogo do... Quer dizer, eu cheguei e estava vendo um jogo triste do São Paulo. Jogo não, tava... E aí eu já dei a minha cornetada para gente mudar para o jogo do melhor time do Brasil, que joga mais leve, mais bonito, que é o Santos Futebol Clube. E demos uma virada de mesa incrível, sensacional, ajudado pela democracia. Não demos uma virada de mesa. A gente quis mudar, começou aquele negócio, então levanta a mão a maioria. Levantou e perdeu, tem que sair da E sala. Vitor Menos se retirou, desabalado a carreira. Não assisti o jogo de São Paulo. Cartão Verde faz um rápido intervalo. Na volta a gente fala do centenário do Corinthians, que será um dos nossos assuntos. Você vai saber também como anda o jogo do Santos. A gente vai falar do jogo entre Santos e Avaí, que está rolando na Vila Belmiro. Até já. Salve galera, meu nome é Alex, mandar um abraço aí pro bando de louco. Sou corintiano aí, ó, parabéns pelo centenário do Timão. Cartão Verde volta já.